importantes para você também. Tá aí na telinha para você, Jair Ventura, o técnico do Corinthians, começando a entrevista coletiva. O Jonatas hoje te satisfez o suficiente para que ele jogue uma final de Copa do Brasil? Boa noite. Lógico, quando a gente tenta fechar o treino, a gente tenta fazer algo diferente não para esconder de vocês, eu sempre falo isso, deixo isso claro, mas sim para tentar surpreender o nosso adversário. Você avaliar um jogador individualmente numa derrota, eu não acho muito legal, sabe? Eu acho que a gente fala sempre muito do Corinthians, das perdas, dos jogadores que saíram, mas a gente que tem que dar a resposta. É esse elenco, são os jogadores que aqui estão, essa comissão, a gente tem que dar uma resposta. Então, acho que não é a hora de nós acharmos vilões, até porque quando você joga na casa do seu adversário, com torcida única, um adversário que vem com força máxima e você vem com um time alternativo, você sabe que vai perder um pouco de equilíbrio. Mas nessa situação de que o Santos, qual foi a palavra que você usou? Dominou o jogo, eu vejo um pouquinho diferente, porque a gente teve com 4 minutos e meio uma finalização com o Emerson, depois uma chance clara com o próprio Jonatas, que acaba não dominando, sobra para o Vital. Ali já foram 2 chances claras e, se eu pegar os números totais da partida, a gente teve um pouquinho mais de posse, 51, e 10-8 em finalização. Então, mesmo com um time muito alternativo que nós fizemos, nós conseguimos competir de frente para frente. Não vejo essa supremacia, né? essa situação, esse domínio, até porque os números mostram isso, né? Nós sofremos bastante com o Cruzeiro, sofremos com o Flamengo, eu fui o primeiro a chegar e falar. Só que hoje eu não vejo um pouco diferente, até pelo número de finalizações que a gente tem tido dificuldade no ano. A equipe do Corinthians é uma das equipes que menos finaliza, a gente vai trabalhando, está trabalhando para melhorar isso, mas não vejo essa discrepância da equipe do Santos. Até a gente mostrar aí, tem a imagem do Gabriel cabeceando sozinho, você tem a imagem do Marlon que cabeceou, não estava impedido. Tivemos algumas chances, até melhores do que em alguns outros jogos, mas lógico que não é o suficiente, né? Eu falei hoje no vestiário, aqui do lado, não sei se vocês escutaram, que quando não está sendo suficiente o que nós estamos fazendo, a gente tem que fazer um algo a mais. E esse algo a mais nós temos que procurar fazer. A gente não pode ficar só pensando na Copa do Brasil, que é uma final, é lógico, eu já falei, nós somos seres humanos, é difícil você voltar a atenção para 2 competições, mas que a gente tem que voltar sim. A gente não pode deixar o brasileiro. Bom que tem mais um jogo só agora na nossa casa para a gente conseguir a nossa vitória e o tão esperado título, mas temos que levar o Campeonato Brasileiro com muita seriedade, que a gente não está numa posição nada boa. Jair, boa noite. É difícil estar entre o céu e o inferno, que nem você falou, né? Um jogo só para conquistar o principal título da temporada, ao mesmo tempo tão perto da zona de rebaixamento e com 33% de aproveitamento sob o seu comando. Por enquanto são poucos jogos, mas enfim, é um aproveitamento baixo. Uma vitória pode significar o céu, mas de repente pode ser o lado contrário. Mas você não tem como fazer diferente. Eu falei isso muito na minha passagem do Santos, né? Se meu percentual fosse alto e eu não tivesse alcançado os objetivos, eu não teria ficado 7 meses, né? A gente pode ter um percentual baixo e ser campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil, como quando eu saí do Santos eu deixei classificado. E hoje a gente pode ter esse percentual baixo e campeão, um título nacional, né? Quando a gente ligar a televisão quarta-feira, só vai ter 2 equipes trabalhando, e uma equipe dessa é o Corinthians. Então, não é coisa de se jogar fora, contando ainda que a gente eliminou o forte time do Flamengo. Então, a gente tem méritos, mas eu concordo com você que o céu e o inferno está muito perto, porque a gente está deixando a desejar no brasileiro, estamos indo muito bem na Copa do Brasil. Eu queria o equilíbrio, eu queria estar indo bem nas 2 e brigando pelos 2 campeonatos. Mas a tríplice coroa, né, e a gente ganhar tudo, o último campeão, né, inclusive, foi o Cruzeiro, né, que conseguiu em 2003. Então, nem equipes com grandes investimentos conseguem estar bem em todas as frentes. A gente está em uma frente, em outra a gente está deixando a desejar, mas a gente passa para os nossos torcedores que a gente não está satisfeito com a nossa situação, não. A gente quer estar sempre no céu, porque você trabalhando no Corinthians, você tem que estar no céu em todas as competições. Não serve de desculpa nós estarmos numa final, o nosso rendimento que está muito aquém no Campeonato Brasileiro. Então, quanto antes nós temos que acordar, mas quando você entra com o time alternativo, você também está sujeito a você acontecer o que aconteceu, você perder alguns pontos, mas isso vai acabar depois da nossa final da Copa do Brasil. Jair, 2 questões, se você me permite. A primeira em relação ao Léo Santos, se você já tem alguma
alguma posição, né? Ele teve um desconforto na partida. E a segunda, o Corinthians ele está mais de 580 minutos sem marcar um gol e precisa marcar 2 para ser campeão na quarta-feira sem depender das penalidades. Por que você acha esse aproveitamento que está acontecendo, esse aproveitamento tão ruim na hora de finalizar e como mudar isso em tão pouco tempo? Verdade, nós temos dificuldades, a gente vem fazendo muita força para conseguir fazer os gols, criar oportunidades, mas temos que mudar, como nós mudamos contra o Flamengo, depois de um jogo praticamente que a gente finalizou 2 vezes e a gente conseguiu fazer 2 gols em casa. Então temos totais condições, porque já fizemos também, mas você está certo, é muito pouco, né? Para uma equipe do tamanho do Corinthians, o que a gente vem criando de oportunidades e tanto tempo sem marcar gols. Então é uma coisa que preocupa sim, e nós estamos trabalhando para poder melhorar. Só para corrigir, são 380 minutos, não 580, como eu falei. Mas os dois são tempo pra caramba, né? O Léo vai ser reavaliado, espero que não seja nada grave. Vinha fazendo uma boa partida, né? O cruzamento ali na lateral, um jogador foi muito bem no jogo, infelizmente ali a gente já perde mais uma substituição. E muitos jogadores que não vinham jogando, né? Então a gente tinha esse dificultador hoje de ter mais jogadores para ser substituído do que as 3 substituições. A gente ainda perde o Léo, que vem jogando com frequência, por conta de um incômodo, né? Não chega a ser uma lesão que a gente ainda não fez nenhum exame. Mas vamos torcer que ele possa recuperar e possa estar pronto para a gente conseguir o nosso objetivo na quarta-feira. Jair, no Campeonato Brasileiro, o Corinthians está com um sinal vermelho aceso ou ainda um sinal amarelo? Não, está aceso sempre. Você tem que estar preocupado sempre. O Emerson falou muito bem, acho que ontem, né, ou anteontem na coletiva dele, que esse não é o lugar do Corinthians, todos nós sabemos. Estamos incomodados, você não vai ver ninguém aqui satisfeito porque estamos numa final. E a gente está incomodado, mas só nós que podemos reverter essa situação e tirar o Corinthians dela. Então, juntos, né, nos momentos de derrota, nos momentos que a gente estiver deixando a desejar, vamos apanhar, vamos sofrer, mas dentro do nosso vestiário temos que arrumar alternativas para a gente levar o Corinthians lá para cima, que é o lugar dele. Jair, você, entre aspas, chegou ontem aqui na equipe do Corinthians, então dá para te colocar a culpa em relação à pergunta que eu vou te fazer sobre a posição de centroavante. Quando começou a temporada, nós tivemos o Casim, agora o Roger, o Jonatas, o próprio Rodriguinho, o Romero, esses 3 últimos que eu citei, Casim, Roger e o Jonatas, os 3 não corresponderam. E a minha pergunta é em relação... Júnior Dutra. Júnior Dutra também chegou a fazer essa função. E a minha pergunta vem em relação ao Matheus Matias. Por que ele é preterido por praticamente todos os técnicos que passaram nesta temporada? Começando com o Carille, pelo Loz e agora passando por você também. É um menino com idade de juniores. Nós estamos acompanhando o treinamento dele e a gente vai escalar sempre aquele jogador que estiver no melhor momento, né? Nós cedemos o Matias para jogar no Sub-20 e ele foi substituído nos 2 jogos com 45 minutos. Então, assim, eu entendo, um pouco que eu entendo de futebol, o jogador tem que ser destaque na equipe Sub-20 para jogar no profissional, como o Bilu está aqui hoje, que vem fazendo um campeonato um ano fantástico. Quase por pouco, se não tivesse tantas substituições, e teria no jogo. E o Matias ainda está adquirindo um ritmo, está adquirindo uma situação de um treinamento profissional, né, que é diferente de onde ele veio. A exigência, a competitividade é muito grande, mas é um menino com futuro promissor. A gente não pode botar. Eu não quero botar ele para mostrar que eu estou certo e de repente nós queimarmos o jogador. Então tem que ser gradativo, paciência, ele readquirindo ritmo, readquirindo força, indo bem no Sub-20, fazendo gols, ajudando a gente para ele começar a ter a sua oportunidade. Né? Eu acho que nenhum treinador no mundo não vai botar um jogador por uma situação A ou B. A gente vai botar aquele que a gente entende que está no melhor momento. E mesmo assim nós erramos bastante. Mas é um garoto que ainda vai dar alegria para a gente. Jair, boa noite. Estava fazendo um exercício aqui para tentar ver o que o Corinthians podia levar do jogo de hoje, de positivo, para quarta-feira contra o Cruzeiro. Só que o time é alternativo, acho que os cenários são bem diferentes. Hoje o Corinthians jogou fora de casa. O Léo Santos, que seria uma coisa positiva, sentiu esse desconforto, pode ser um problema para você. Então, você considera que talvez a noite de hoje seja aquela noite mesmo para esquecer? Tem algo que pode ser levado adiante? Ou foi uma noite que nada deu certo mesmo? Uma noite de derrota é sempre para ser esquecida, né? Você quer jogar um clássico, a gente sabe da rivalidade que existe e a gente sabe do preço que você corre quando você entra com essa equipe alternativa. Então agora não é lamentar. Como eu falei, na quarta-feira vão ter 2 equipes
que foram eficientes dentro de uma competição e vão estar disputando uma final. E uma delas, com todos os nossos defeitos, é o Corinthians. Jair, boa noite. Eu queria que você falasse desse reencontro, né, com o Santos, com a torcida, os jogadores, todos os jogadores do elenco indo até o banco, cumprimentar, sinal de respeito pelos meses que você trabalhou lá, mas a torcida, parte da torcida do Santos, até ofendendo você em alguns cânticos. Eu queria que você falasse dessa diferença aí de tratamento que você recebeu. Eu tô num arquirrival agora, né? A torcida não quer saber muito de carinho, não. Mas o que me deixa mais feliz foi o que você falou, né? Ver o banco todo, todos os jogadores vindo falar comigo, saber que eu assisti a coletiva do Ferraz esses dias, né? Ele falou que teria um gostinho especial, ele falou que não, pelo contrário, que eu era um cara que todo mundo gostava. É isso que eu quero levar para a minha vida. Eu vou sair um dia do Corinthians, eu saio um dia do Botafogo, mas deixo amizades, a gente tem sempre tentando deixar alguma coisa de positiva, não só na parte tática, mas também na vida desses jogadores. Isso para mim que vale na vida, porque você vai ganhar e vai perder. Mas a sua pessoa, o seu caráter, a sua integridade, isso aí você não compra com 3 pontos e com nenhuma vitória, não. Tá aí o técnico Jair Ventura.